Hoje eu recebo aqui o Dr. Tairon Medeiros, ele é ortopedista e também especialista em doenças do quadril. E a gente, claro, vai conversar um pouquinho sobre um problema, gente, que já se tornou problema em saúde pública, né, Dr. Tairon? Antes disso, quero desejar boas-vindas, né, agradecer pela sua presença aqui hoje no programa Referencial. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui conversando com você e informando um pouco mais da nossa audiência. É isso mesmo, gente, olha. Se tornou um problema de saúde pública em idosos, né? Essa questão da fratura no quadril em idosos, que é o nosso foco hoje aqui desse bate-papo com o Dr. Tairon. Chega a atingir aí, Dr. Tairon, cerca de 30% a 40% da população de idosos no Brasil. E essa estimativa é que daqui para 2026, 2030, o número seja bem maior. Né? O envelhecimento da população traz alguns problemas. Ainda mais se esse envelhecimento ele não for feito de forma saudável, né? Infelizmente, as fraturas do quadril, as fraturas do fêmur, além de serem frequentes, são uma das principais causas de morte nos idosos, né? Estando aí entre as 7 causas mais frequentes de óbito no idoso, incluindo câncer, problemas de coração, problemas respiratórios, e a principal causa de óbito por trauma, né? Dando também um apelido, um sinônimo muito triste, que é a fratura do final da vida. Por isso que é muito importante ela ser bem, principalmente prevenida, e quando acontece, ser bem diagnosticada e tratada. Doutor, agora quais são os principais fatores que levam, né, a essa fratura no quadril, no caso do idoso? Bem, o principal fator é a queda, né? Então o idoso ele já sofre de osteoporose, que é aquele enfraquecimento do osso, sarcopenia, que é a musculatura enfraquecida, né? E pode ser agravado por comorbidades, aquelas doenças que o idoso já vem acompanhando o idoso, que faz com que ele fique menos ativo, perda de equilíbrio, alteração no nível de consciência, Parkinson, Alzheimer e outras doenças neurológicas, né? Incontinência urinária, que faz o idoso acordar de madrugada, às vezes um pouco sonolento, e aí escorregar e cair. Por isso é muito importante a gente cercar o idoso, né, com esses diagnósticos, com essas proteções, para reduzir ao máximo o risco de queda. A incidência é maior entre homens ou mulheres? Principalmente mulheres, por causa da menopausa, né? Quanto mais precoce a menopausa da mulher, maior o risco, né, de fratura, porque a osteoporose ela começa mais cedo, o osso enfraquece mais, e aí traz esse risco aumentado de fratura. Ali em torno dos 75 a 80 anos, que é quando a casuística do homem, a incidência do homem vai se aproximar da mulher. Mas a mulher, normalmente, ela está em maior risco do que o homem. Agora, quais são os sinais de que um idoso sofreu uma fratura no quadril? O idoso, ele pode, muitas vezes, por vergonha, por não querer incomodar, né? Ou até mesmo por esse nível de consciência já alterado, né? Não lembrar ou não comunicar bem, sofrer uma queda, né, e não falar para os seus familiares. É muito importante que a maioria das fraturas elas vão gerar já uma impotência funcional importante, ou seja, ele não vai conseguir andar, vai ter muita dor na rotação do quadril, às vezes uma perna está diferente da outra, está mais rodada e está mais encurtada, mas nem sempre isso acontece de forma aguda. Às vezes é capaz do idoso cair, sofreu uma fratura que a gente fala por impacção, que às vezes nem no raio-x aparece, ele continua andando por algum tempo, e aí essa fratura ela desvia de forma completa, e aí vem todo o sintoma pior, de perda de movimento, dor intensa, falta de mobilidade. Então é importante aí ficar bem atento, né? Exato, sempre bom cuidar e prevenir de quedas, principalmente. Agora, como é feito esse diagnóstico, Dr. Tairon? Bem, a maioria das fraturas elas vão ser identificadas por meio de um raio-x. Um raio-x bem feito da bacia, principalmente comparando um lado com o outro. Mas isso é importante que a gente não pare aí se esse diagnóstico não foi feito nesse momento. O idoso com dor no quadril não é normal, ainda mais depois de uma queda. Então a gente pode lançar mão de uma tomografia computadorizada e em alguns casos, se ainda assim a gente não conseguir identificar e o idoso permanece com dor, uma ressonância do quadril.
Vamos falar então agora dos tratamentos, né? Quais são os tratamentos possíveis aí para resolver o problema ou pelo menos amenizar, né? Bem, o diagnóstico e o tratamento quase sempre é cirúrgico, tá? Fratura de fêmur, até que se prove o contrário, é cirúrgica. Ah, mas o meu pai, doutor, tem 80 anos, tem pressão alta, tem diabetes, já fez o stent do coração. É cirúrgico, tá? Na grande maioria das vezes a gente só não vai operar se for uma fratura fora da área de carga, uma fratura incompleta, algo que é muito raro no fêmur proximal, né? Ou se tiver uma contraindicação absoluta, né? Em todos os outros casos, a cirurgia ela é o melhor tratamento. E por quê? Né? O melhor tratamento, e ela deve ser feita de forma rápida. A gente entende a fratura do fêmur como uma urgência ortopédica. Né? Então, logo que foi diagnosticado, interna se opera. Então, caiu hoje, 24 horas, o paciente ele deve estar sendo operado. Não pode esperar. Não deve, né? Porque o melhor momento de se operar o idoso é agora. O que os estudos demonstraram? Quanto mais se aguarda para operar, pior o estado desse idoso, né? E aí a gente vai, às vezes, tentando compensar ele, mas aí complica com uma infecção, com uma trombose. Os estudos demonstraram o que? Mesmo em casos mais graves, aquele idoso que opera, ele tem um risco de óbito, né, ou de complicações mais graves, em torno de 20%. Né? Ou seja, 80% tem bom resultado. E essa curva, ela se inverte praticamente. Ali, mais de 80% dos pacientes que não operam, eles evoluem de forma grave, né, para uma hipomobilidade severa ou até mesmo óbito. Então, a grande maioria dos idosos que não operam evoluem mal. Doutor, agora vamos falar da questão da reabilitação e da recuperação, né? No caso do idoso, ela é mais lenta? Como é que funciona isso? Por incrível que pareça, a cicatrização óssea, ela acontece de forma muito semelhante, né? Então, o que o idoso tem de reabilitação problemática não está na cicatrização do osso, na grande maioria das vezes. Claro que nesse paciente a gente tem que investigar a osteoporose, identificar e tratar de forma precoce, inclusive. Né? Mas a ossificação, o tempo de consolidação, se dá mais ou menos igual de um jovem. Tá? O que a gente precisa fazer é uma reabilitação precoce, começar a movimentar, depois da cirurgia bem feita, esse paciente tem que ser tirado da cama. Tem que ter uma reabilitação bem feita, precoce, começar a suplementar esse paciente de forma adequada, nutrição adequada, fisioterapia bem feita, para a gente minimizar ao máximo as sequelas nesse paciente. E a prevenção? Bem, a prevenção se dá em todas aquelas doenças que arrodeiam o idoso, principalmente a osteoporose e essa sarcopenia, ou seja, nutrição adequada, atividade física, né, conforme esse paciente consiga fazer, né, prevenir labirintite, o ambiente com risco aumentado de queda. O idoso não deve ter tapete em casa, chão escorregadio, sandália que sai fácil do pé. Se já tiver algum desequilíbrio sabido, sempre estar acompanhado, utilizar de algum apoio, de algum suporte, banheiro, locais molhados, sempre com algum local que o idoso consiga se apoiar para tomar o banho, ou tomar o banho sentado, apoiar para sentar e levantar. Tudo isso reduz o risco de queda e melhora o ambiente, torna o ambiente mais seguro. Doutor, só para encerrar o nosso bate-papo, qual mensagem você deixaria para as famílias que têm idosos em casa, né? A primeira mensagem não vai só para os idosos, tá? Vai para todo mundo. Quer prevenir de forma satisfatória uma fratura na terceira idade? Comece agora, como jovem, tá? Alimentação saudável, exercício físico, diagnóstico e prevenção de insuficiência de vitamina D, insuficiência de cálcio, para você ter um osso na sua terceira idade, né, na sua melhor idade, saudável. E quando possível, sempre, né, cercar essas doenças que estão associadas à queda, para reduzir o máximo o risco de queda do idoso, tornar o idoso funcional. Conversei aqui com o Dr. Tairon Medeiros, ele é ortopedista e especialista em doenças do quadril, e a gente falou um pouquinho, né, sobre as fraturas do quadril em idosos. Doutor, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa Referencial. Muito obrigado, querida.